Olá, tudo bem com você? Tô sumida aqui desse canal, né, gente? Mas é por um bom motivo. Semana passada eu recebi visita em casa e como eu tô dizendo para vocês, é muito importante a gente lembrar que além de sermos psicólogos, claro, psicólogos, estudantes de psicologia, profissionais da saúde, eu sei que tem uma gama de pessoas que me acompanham, né? Nós somos pessoas. É muito importante a gente lembrar disso. Então, semana passada não teve vídeo aqui no YouTube. E, gente, essa semana eu queria conversar um pouco com vocês sobre os impactos que ter participado da Jornada Goiana de Orientação Profissional e de Carreira me trouxeram. Para quem não conhece a orientação profissional de carreira, gente, não necessariamente é só teste psicológico, não necessariamente é uma coisa menor. É um campo de estudo do conhecimento enorme, muito interessante, pouco explorado e que pode ser uma chance aí de inserção para você. Isso mesmo. Existem, inclusive, poucos grupos de estudo, o Brasil precisa desenvolver muito esse campo. Então, se você se interessa por temas como escolhas no geral, como faço escolhas? Como ajudo pessoas a tomar decisões? Isso é a área de estudo da OP. Por exemplo, como que eu faço para ajudar um adolescente a pensar a vida dele, não só vestibular, mas pensar a vida dele, ajudar ele a tomar melhores decisões para a vida dele. Se isso te interessa, a OP estuda isso. Agora não, Patrícia, não gosto de mexer com adolescente, eu gosto de trabalhar com adulto, pessoas que estão perdidas nas suas carreiras. Pronto. Orientação de carreira. Quando a pessoa está fazendo uma coisa e precisa fazer uma transição de alguma ordem. Ela pode se sentir perdida. O que ela tem que fazer? Buscar um orientador de carreiras, como o que eu faço. É dentro da UP, está dentro das áreas de atuação da orientação profissional. Se por um acaso você já está ficando, gosta de trabalhar com idosos, pessoas que estão já querendo se aposentar, ou que não querem se aposentar, querem continuar trabalhando nessa idade. Então, a gente tem aí a orientação para o envelhecer. Ou seja, gente, o campo da orientação profissional é para todo mundo. Acho que menos para quem trabalha talvez com crianças, mas ainda assim eu diria que dá para trabalhar. Então, eu queria contar um pouquinho como que foi esse evento, se esse assunto te interessar. Nossa, vou ficar muito feliz, porque tem muito poucos profissionais que conhecem a fundo a orientação profissional. Eu mesma confesso que eu não conhecia, tá? Eu conhecia a orientação vocacional que eu fiz lá no ensino médio, há mais de 15 anos atrás. Então, agora eu entendi a profundidade da UP, eu já tinha feito formação aqui em Goiânia, no Solos Instituto, inclusive as meninas do Solos Instituto foram minhas clientes, a gente fez uma consultoria para elas, e aí eu gostei tanto delas e do trabalho delas, que eu fiz a formação, que é a única no estado de Goiás, focada para orientação profissional. É um curso aí de final de semana, e se eu não me engano, não sei se é agosto ou setembro vai ter a próxima. Então, sugiro que você dê uma olhada. Eu vou colocar aqui na descrição o nome deles, tá? Solos Instituto Humano. Agora, Instituto de Desenvolvimento Humano, isso. Esse congresso foi tão legal. Mas foi tão legal, porque o que eu ouvi nesse congresso, gente, foram coisas que eu ouvia em São Paulo, quando eu ia nos eventos de empreendedorismo e desenvolvimento. Foram coisas que eu ouvi no TED, aquele evento, aquelas palestras interessantes. Eu participei do TED em São Paulo em 2015, se eu não me engano. E as coisas que eu ouvi eram nessa linha, tá? Então, eu fiquei muito orgulhosa de estar no estado de Goiás e de presenciar, né, o nascimento aí de uma coisa que para mim vai revolucionar o estado. Eu acho que é muito importante a gente fortalecer a nossa categoria e entender, gente, que os espaços de atuação do profissional da psicologia, eles não se restringem só à clínica tradicional. A clínica tradicional, ela é muito boa, ela é ótima, a gente desenvolve as pessoas e tal. Só que, às vezes, é muito mais fácil para o sujeito entender o que são 12 dias de encontro de uma orientação profissional do que necessariamente entender um processo de longo prazo de psicoterapia. E se você, profissional, aprende a desenvolver técnicas e aprende a ser mais assertivo, nos dias de hoje, com certeza você vai ter mais oportunidade de trabalho. Então, conhecer a orientação profissional pode ser uma saída interessante. E aí, uma coisa que eu quero dizer, que eu fiquei apaixonada desse evento, foi o compromisso com a ética
e o compromisso com o conhecimento do profissional da psicologia. Muitos de vocês que me assistem falam assim, ai, Paty, eu não sei meu diferencial, eu não sei o que eu faço para ser diferente dos meus concorrentes e tudo. Gente, a primeira coisa é você ter um método. Se você não está se sentindo seguro na sua atuação, é porque provavelmente você está trabalhando no achismo. É porque provavelmente você não tem um método que você se garanta que você tenha treinado ele bem, a ponto de replicar com qualidade para qualquer cliente que te procure. E se isso não está claro para você, se você não sabe o que fazer quando a pessoa bate na tua porta, é claro que você vai se sentir ansioso, com medo, achando que não dá conta, e um monte de outras queixas que eu sei que vocês têm. Muitos profissionais que me acompanham falam para mim, Paty, como que você consegue ser tão assertiva? Como que você consegue ser tão objetiva? Como que você consegue passar essa sensação de que você sabe do que você está falando sempre? Muito trabalho de construção pessoal. Eu fiz teatro, porque eu era uma adolescente extremamente tímida. Além do teatro, eu fiz luta, porque os meus irmãos estavam indo, eu queria ir também. Então, eu fiz 10 anos de karatê, eu sou faixa preta de karatê. Isso me deu uma sensação de que eu dou conta, que se eu me esforçar, eu consigo. Quando eu lembro do processo para a faixa preta, foi muito interessante. Foram meses de treinamento intensivo de um jeito que eu nunca tinha vivido. E eu não esqueço do prazer que foi ter conseguido ser a única menina de um exame inteiro do estado de Goiás a pegar a faixa preta. Então, esse tipo de sensação que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso desenvolvimento pessoal vai construindo quem nós somos e o nosso diferencial. Agora, você pode ter certeza que eu poderia ter tido a experiência pessoal que fosse. Se eu não tivesse feito uma boa pós-graduação, como a que eu fiz em São Paulo, na ABPS, em psicodrama, com ótimos professores e supervisores que me deram segurança e clareza do que eu estou fazendo, eu não seria quem eu sou. Se eu não tivesse tido o estágio que eu tive em São Paulo com um profissional, que é o Luiz Cuchinir, que é médico e um dos primeiros psicodramatistas do Brasil, que teve aula com o Moreno, que para quem é do psicodrama sabe que o Moreno que fundou o psicodrama, eu com certeza não me sentiria tão segura no meu trabalho hoje. Então, ter tido a oportunidade de ter os professores que eu tive, de ter o desenvolvimento pessoal e profissional que eu tive, fazem com que hoje eu me sinta e pareça para vocês tão segura, tão firme, tão sabendo o que eu estou fazendo. Eu estou dando entre aspas, porque eu também tem hora que eu não sei, tá? Eu vou fazendo, né? Quando eu vi dar certo. Eu tenho essa característica. Se você não é assim como eu, você precisa de um método. E você precisa de trilhar um caminho um pouco mais seguro. Então, quando a gente pensa nas pós-graduações de psicologia, elas têm esse lugar, gente. Trazer um método. Trazer um escopo científico, teórico, de produção de pesquisa e principalmente de atuação prática que serve, né, de base para novas pesquisas, a gente vai se sentindo mais seguro. Agora, se você é um profissional da psicologia que usa do achismo porque não tem base teórica, que vai buscar respostas para os caminhos de desenvolvimento do seu trabalho na astrologia, no tarô, na religião, tralalá, tudo bem, você está trilhando outros caminhos, mas você não é psicólogo. E aí eu acho que isso precisa estar muito claro. A gente precisa de uma profissão baseada em evidências. A gente precisa de um trabalho fundamentado eticamente, tecnicamente e principalmente. A gente tem que usar a ciência a nosso favor. Nós somos cientistas. Usamos a ciência aplicada, sim. Mas precisamos entender como que isso impacta na nossa responsabilidade profissional. Então, falando um pouquinho mais aí do evento, então, esse foi o grande resumão de tudo para mim. Nós precisamos estar antenados com o que a nossa profissão está produzindo de mais recente. A gente tem que estar estudando o que a galera das faculdades está produzindo agora. Tem muitos estudos legais. Não é só ficar estudando o que sai nos Estados Unidos, é muito importante, porque tem muita coisa muito avançada. Então, saber inglês se torna essencial para você ter um diferencial, sim. Isso não é novidade. Tá? Infelizmente, a gente tem uma quantidade de pessoas no Brasil com acesso ao inglês, não acesso, mas que falam inglês com proficiência muito baixo. E aí, o que acontece? Eles ficam esperando alguém traduzir as coisas para vocês e aí esse processo demora muito.
Se você já tem o inglês, você consegue já ir na fonte e consegue já trazer aí um diferencial para o seu trabalho com um pouco mais de agilidade. Então, fica aí a dica. Estude inglês se você não tem. Uma outra coisa que ficou, então, a primeira coisa do congresso é isso que eu falei. Um congresso extremamente sério, extremamente competente. A segunda coisa que eu falei é busque ter aí uma pós-graduação para você se desenvolver. A terceira coisa tem inglês. Se você não tem inglês, você não sabe as novidades do mundo. E aí, gente, a quarta coisa que esse congresso me trouxe é o seguinte. Nós precisamos nos unir mais. A gente não precisa se tratar como inimigos ou como concorrentes. A gente pode ajudar o coleguinha. A gente pode se desenvolver, a gente pode se unir. Unir não contra ninguém, mas a favor do planeta. E essa sensação de união a favor ficou muito clara durante todo esse congresso. O mundo, daqui a poucos anos, vai ser completamente diferente de tudo que a gente já ouviu falar. Seja em jeitos de trabalho, bem provavelmente, se você tem a minha idade, seus 30 e poucos anos, e você está tendo filho agora, é muito provável que o seu filho trabalhe numa coisa que nem existe. Por quê? Porque as mudanças estão acontecendo num ritmo hiperacelerado. Nós já estamos vivendo num mundo com o paradigma do digital, em que tempo e espaço são relativos. Isso não é mais coisa só do inconsciente, dos sonhos, como disse o Freud. A gente já vive um momento em que o tempo e o espaço são relativos, em que as distâncias não existem mais e que o planeta se tornou menor. Acabei de terminar, inclusive, uma mentoria com um cliente que está morando na Alemanha. Ele é brasileiro, mas ele mora na Alemanha há mais de 16 anos. E ele me encontrou por causa da internet e quis fazer esse processo de mentoria porque ele foi com a minha cara. Então, nós agora estamos atuando mundialmente falando. Se a gente tem mais de 7 milhões de pessoas no mundo, quer dizer que você tem aí uma possibilidade de alcance enorme. Agora, essa possibilidade só se concretiza se você entender esse novo paradigma e compreender na sua região aonde, em que momento que as pessoas estão vivendo. Se você é um profissional da clínica que não entende nada de trabalho, você está desatualizado. O trabalho representa mais de 70% da vida de uma pessoa. É bem provável que todas as crises de desenvolvimento pessoal, todas as crises relacionais, todas as crises normais, né, que são aquelas crises da meia-idade, crise dos 30 anos, tarará, com certeza o trabalho vai estar envolvido, seja como plano principal, seja como plano de fundo. Então, não entender de trabalho, não entender das organizações, não entender a lógica que isso tem no mundo, eu não estou falando que você tem que entender de psicologia organizacional se você não quer, que eu acho uma burrice. Agora, é muito importante que nós sejamos profissionais que entendamos pelo menos um pouquinho de tudo que o psicólogo é capaz de fazer. Se você é psicólogo, você tem que entender de clínica, você tem que entender de hospitalar, pelo menos um pouco. Você tem que entender de organizacional, você tem que entender de psicologia social, você tem que entender de psicologia das comunidades, você tem que entender de psicologia do trânsito, você tem que entender de psicologia escolar, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? O mundo é diverso, múltiplo. As conclusões precisam ser multideterminadas, multi-olhar. Não dá mais para criar nenhuma solução só pensando uma cabeça. É muito importante que várias cabeças pensem junto. E nós não aprendemos a trabalhar em conjunto. E uma coisa muito linda que esse evento me ensinou e que eu queria muito trazer para vocês é o reconhecimento do trabalho daqueles que te ajudaram. Teve um momento no evento em que as organizadoras pediram para os auxiliares do evento subirem ao palco e agradeceram nome a nome, um a um, pela colaboração durante o evento. Foi muito emocionante. E por que uma cena dessa é emocionante? Todo mundo chorou. É tão raro, né? A gente vê alguém validando o trabalho do outro. O trabalho, gente, é a objetificação no mundo da sua subjetividade. Você valorizar o trabalho de alguém, seja contratando com um salário melhor, seja pagando o valor que aquele trabalho deve, seja sabendo botar preço melhor no seu trabalho. Isso faz com que a gente crie um ciclo virtuoso de desenvolvimento profissional. E quando a gente respeita o outro que nos ajuda no nosso desenvolvimento, isso fica muito mais fácil.
Eu confesso que eu sou meio uma loba solitária, eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar em grupo. Não vou negar isso para vocês. Mas eu aprendi que se eu quiser me desenvolver daqui para frente, eu vou ter que cada vez mais estar disposta a sair da minha zona de conforto, que é de trabalhar sozinha, e cada vez mais aprender a lidar com vocês, com os outros. Então, entenda, não é fácil. Nós estamos vivendo um mundo múltiplo. Se você está muito preocupado em apenas entender aquele pedacinho que te cabe, tudo bem, é legal. Agora, não ache que você sozinho basta e que você sozinho vai conseguir resolver alguma coisa. É muito importante que a gente tenha esse senso de coletivo em tudo que a gente faz. E geralmente o profissional da clínica, infelizmente, perde esse olhar holístico. Infelizmente, muitas vezes ele perde esse olhar de que muitas vezes a melhor intervenção para um cliente que está com burnout é tirar ele daquele emprego. Esse é o primeiro que precisa ser feito. Então, você como profissional, será que você saberia indicar um novo emprego para o seu cliente? Será que você saberia treiná-lo para conseguir uma vaga melhor? Será que você conseguiria fazer uma intervenção na família? Ou você só consegue fazer aquele setting tradicional? Esse é um desafio para a gente. Nós precisamos olhar o mundo diferente. Eu não estou falando só de fazer aplicativo. Fazer aplicativo é legal, mas vários estudos mostram que os futuros robôs vão fazer praticamente tudo. E para que o humano vai servir? Para garantir o senso de comunidade, para garantir o senso de nós somos pessoas, nós temos essa identidade. Para garantir a saúde emocional, menos inteligência, porque os robôs serão mais inteligentes que nós, essa inteligência racional e cognitiva, e mais consciência, senso de pertencimento, senso de grupo. Isso que faz com que o humano seja o humano desde sempre. Aquele filme do Wall-E, se você já assistiu aquele desenho, ele representa muito o que esse congresso trouxe pra gente, de previsão de futurabilidade. A profissional Ravanara, o nome dela é difícil, apresentou uma palestra incrível falando sobre futurabilidade. Você aí que está me assistindo já ouviu falar dessa palavra? A futurabilidade é o quê? É você entender quais comportamentos dos dias de hoje provavelmente não vão existir mais no futuro e quais talvez existirão. E como que você já se prepara para isso? Então já tem vários estudos comprovando que profissões super tradicionais, como médico, advogado e até o psicólogo, podem ser facilmente, por exemplo, pensa essa função que o psicólogo tem de aplicação de teste. É muito mais fácil um robô aplicar esse teste do que você. E ele vai corrigir com muito mais agilidade e rapidez do que você. E isso já está acontecendo. E a gente não tem que ter medo disso. O que a gente tem que ter é, ok, o robô pode até aplicar e corrigir o teste mais rápido e melhor do que eu. Mas o que eu faço que o robô não consegue fazer? E aí a solução sempre é, o robô é um robô e eu sou gente. E a minha diferença por ser gente é que eu sei me relacionar. Ou deveria. E aí fica aí o convite para você. Pense sobre isso. Qual é o seu papel daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Será que a psicologia que você aprendeu na faculdade, daquele jeitinho quadradinho, vai ter lugar no futuro? Eu estou te afirmando que não. Então, o que você já está fazendo para fazer diferente? O que você está fazendo para criar coisas novas? O que você está fazendo para se desafiar e ser capaz de, quem sabe, ser relevante no futuro? Agora, se você só reclama, se você só se frustra, se você entra num ciclo negativo, ó céus, ó vida, ó casca de ferida, e você não se coloca no mundo buscando melhorar, buscando ampliar a sua cabeça, buscando mudar o seu mindset, com certeza um robô vai tomar o seu lugar. Pense sobre isso, escreve aqui embaixo as suas ressonâncias disso tudo que eu vomitei aqui nesse vídeo para você. Eu precisava falar disso tudo porque foi um evento muito intenso. Não estou aqui falando de todas as palestras, o que foi falado, eu estou trazendo aí as minhas sensações de como que foi participar disso. Então, se você tiver um evento de orientação profissional, de orientação de carreira, de orientação de vida, de life design, perto de você,
assista, vá, compareça. Esse é um campo, gente, muito relevante, que com certeza vai impactar a vida de muitas pessoas. E mesmo que você não tenha essa vontade, mesmo que você goste de trabalhar com psico-oncologia, com certeza, saber de trabalho, saber principalmente da orientação para o envelhecer vai agregar no teu trabalho. Fica aqui esse recado para vocês. Eu queria contar, gente, que também aqui no YouTube a gente está tendo uma série quinzenal. De 15 em 15 dias eu estou disponibilizando de forma 100% gratuita aqui para vocês as mentorias em grupo, que eu estou fazendo com o grupo que ganhou. Foram 117 pessoas que se inscreveram e só 16 sortudas e guerreiras conseguiram as suas vagas porque fizeram os 5 dias de desafio. O resto teve medo e não participou. Então, eu estou compartilhando esse conteúdo com você. O que eu não vou compartilhar são os exercícios. Isso sim é mérito delas e elas vão poder fazer. Mas vocês vão poder acompanhar as discussões. E isso pode mudar a sua cabeça e mudar a sua vida enquanto profissional da psicologia. Se você não quer só assistir longe, você pode me procurar. Eu estou com vagas abertas. Eu tenho 6 vagas para processos de mentoria individual agora nesse mês de junho. Então, se te interessa mudar a sua cabeça, abrir o seu olhar para esse futuro incerto, a mentoria vai te ajudar demais. Você pode me procurar, aqui embaixo eu vou colocar meu WhatsApp, meus contatos, para você ver como funciona. Ou você pode procurar a gente lá no site psicologiaempreendedora.com.br. E aí você pode me procurar por lá também. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para você. Desculpa o vídeo longo, mas eu precisava falar tudo. E a gente se vê então na semana que vem. Tchau!